E aí, meus alunos, outra aula disponível para vocês, tá? Essa vai ser sobre o período regencial, que ele vai de 1831, quando Dom Pedro ele abdica do trono e volta para Portugal e deixa no Brasil o seu filho, que posteriormente vai ser chamado de Dom Pedro II, tá? Porém, acontece que a legislação, a Constituição brasileira não permitia que um menor de idade assumisse o poder no Brasil. Então, o que é que acontece? Durante alguns períodos, até ter o golpe da maioridade, tá? Dom Pedro não assume, Dom Pedro II não assume, e o nosso país ele passa a ser governado por regências, tá? Esse período que o Brasil ele é governado por regências é um período em que ocorre várias revoltas principalmente populares, e por conta de quê? Da grave crise financeira que o nosso país enfrentava por conta desse período regencial. Nesse meu período regencial também, a gente tem que se lembrar que é um período em que os regentes, eles geralmente são da burguesia, eles são os aristocratas brasileiros que estão no poder. Em destaque, nós temos dois partidos. Nós vamos ter os partidos liberais e os partidos dos conservadores, tá? Isso que nós iremos ver ainda um pouco para frente. Dando início aqui no assunto, ele fala justamente no que eu já comentei com vocês, que a Constituição ela não determinava que o herdeiro do trono fosse um de menor. Então, o nosso país ele começou a ser governado aí pelas regências. De imediato, não havia muitas pessoas, né, no Rio de Janeiro para votar e escolher uma regência permanente. Então, deu-se início, então, aí, uma primeira regência, que é a regência trina provisória. Ela durou apenas 2 meses, ela foi em abril de 1831 até o mês de junho, tá? Onde foi aí escolhida uma nova regência, que a gente vai ver daqui a pouco. Essa junta regencial, ela foi governada por 3 regentes. Eu tenho Francisco de Lima, que ele era um representante do Exército Brasileiro, Nicolau Campos, que ele era do Partido Moderado, e Carneiro e Campos, que ele era do Restaurador. Professora, essa aí, questão de moderado e restaurador, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre esses partidos, tá? O restaurador, ele queria que o poder voltasse novamente para Dom Pedro e assim sucessivamente, mas eu não vou adiantar porque a gente vai mais pra frente, vai falar sobre esses partidos aí, tá? Entre as principais medidas que foram adotadas justamente na regência provisória estava a readmissão do chamado Ministério Brasileiro. Lembra que lá Dom Pedro ele dissolveu esse ministério, porque esse ministério estava querendo reduzir os seus poderes. Então ele acabou com esse ministério. Então nessa regência trina provisória acontece isso, a criação novamente desse ministério brasileiro. E aquelas pessoas que iam contra o poder de Dom Pedro I, eles foram exilados, tiveram que sair do Brasil, ou então até mesmo ser presos. Eles deram anistia, todos eles estavam novamente livres, tá? E principalmente, suspendeu o poder moderador. E o que seria esse poder moderador? Que futuramente um novo regente, quando ele assumisse, ele não teria o poder totalmente em suas mãos. Esse poder ele seria um poder descentralizado, seria um poder entre os ministros, entre o Senado. Continuando aqui no panorama político, eu tenho aqui 3 grupos, tá? Que depois a gente vai trabalhar isso aí, que vai ser algumas revoltas que vão acontecer. Eu tenho um político exaltado, que era os Farroupilha ou Jurujubas, integrado justamente pela esquerda liberal, que defendia a implantação de uma política federal descentralizada, ou seja, que cada província brasileira ela tivesse a sua independência em criar suas leis, tanto essa lei judiciária e assim por diante.
Eu tenho um poder moderador ou chimango, pode ser chamado dos dois jeitos, tá? Ele já era composto por uma liberal de direita, que ele lutava justamente pelo direito dos grandes fazendeiros, dos grandes latifundiários. Nesse meu poder moderado, eu tinha dois exemplos. Eu tinha um progressista e um regressista. No meu progressista, tá? O governo forte e centralizado, ele fazia concessões aos liberais exaltados. Ou seja, ele não apoiava muito as ideias de uma política federal descentralizada. No meu partido aqui, regressista, o governo com o legislativo forte, sem concessões para os liberais exaltados, do mesmo jeito. Nada de uma descentralização política. Os fazendeiros queriam ali continuar no seu poder. Eu tenho o poder restaurador, que, como eu já falei para vocês no início, ele é constituído justamente pela direita conservadora, onde o objetivo dele era que Dom Pedro I retornasse ao Brasil, tomasse esse trono novamente. Então ele queria ali que voltasse o poder moderador, aquele poder absolutista para o nosso país. Lembrando que no período que Dom Pedro I, no primeiro reinado, nós tivemos lá uma política absolutista, onde o poder estava nas mãos apenas do rei. Continuando aí, então, em junho, como eu disse para vocês que a regência trina provisória só durou 2 meses, que começou em abril de 1831, então, em junho, houve a composição aí da minha regência trina permanente, tá? Onde ela era composta por 3 moderadores. Eu tenho aí Braulio Muniz, tá? Costa Carvalho e Brigadeiro Lima e Silva. Quem despontou como um homem forte no governo foi o ministro da Justiça, Padre Diogo Feijó, que ele criou aí, ele espelhou-se lá na França e ele criou uma guarda municipal. E essa guarda municipal, ela estava presente em todas as províncias brasileiras. Só uma dicasinha para vocês. Nesse período desse governo regencial, havia-se uma discordância muito grande se o Brasil ele ia ser um país fragmentado ou um país unificado. Eu não entendi nada do que a senhora falou aí, professora. Fragmentado e unificado. Eles queriam que o Brasil ele fosse dividido em países, tá? Cada estado, como nós conhecemos hoje, cada estado seria um país. Que nem lá na América Latina, por exemplo, Argentina, Uruguai, México. Então seriam todos eles fragmentados. Os nossos estados brasileiros seriam todos fragmentados e cada um seria um país independente. A unificação é como a gente já conhece, seria tudo lá unificado como nós conhecemos hoje. Então, não mudou, ficou tudo unificado, certo? Justamente nessa minha regência trina permanente, ela vai de 1831 até 1835, ou seja, passou 4 anos no poder. Esses regentes, eles foram justamente escolhidos pela Assembleia, né? E os 3 grupos dominavam essa cena política. Eu tinha os liberais, né? Que eles queriam justamente aqueles chimangos, compostos em sua maioria de grandes proprietários rurais. Eles não queriam ali, então, aquela descentralização do poder das províncias. Ou seja, a gente pode, então, aí ter que a aristocracia brasileira estava no poder, tá? Eles não eram a favor da monarquia e buscavam leves mudanças sociais. Ou seja, eles não queriam que o governo voltasse, então, aí para o seu poder. A maioria de seus membros eram escravocatas, ou seja, eles ainda utilizavam lá os escravos como mão de obra, mas muitos outros, tá, já tinham um pensamento mais liberal. Muitos deles já trabalhavam na questão de abolir essa escravatura. Eu tenho os liberais exaltados, que são aqueles farroupilhas. Os seus membros, eles não eram aristocratas, mas eles eram uma classe média, urbana, e eles lutavam principalmente por reformas mais profundas, como a descentralização do poder com mais autonomia para as províncias, como eu já disse para vocês, o fim da monarquia, ou seja, eles não queriam nem que Dom Pedro II, quando completasse a sua maioridade, assumisse,
e a implantação da república e a abolição da escravatura. Então, veja, os meus liberais moderados, eles ainda eram... Já os meus liberais exaltados, eles eram contra, né, a monarquia tomar o poder novamente, e justamente eles queriam que a escravidão no nosso país acabasse. Vamos ter também os restauradores, tá? Que são chamados de camurus. É um grupo formado por partidários de Dom Pedro II, ou seja, eles lutavam pela restauração do poder de Dom Pedro I. Eles queriam que Dom Pedro I, então, aí retornasse para o poder, retornassem para o Brasil. Na sua maioria, eles eram comerciantes e funcionários públicos e militares de origem portuguesa. Esses grupos políticos mantiveram-se até 1834 no poder, como eu já disse para vocês. Com a morte de Dom Pedro I em Portugal, o Partido Restaurador perdeu novamente o seu sentido. Não tinha como ter agora... Dom Pedro I não ia ressuscitar dos mortos para vir governar no nosso país. Então, eles começaram a perder o seu poder. Como eu já disse para vocês, eu tive aqui o avanço liberal, como eu acabei de explicar para vocês, caracterizado pela implantação de medidas de caráter descentralizador, ou seja, cada província tivesse a sua autonomia. Reformas liberalizantes. Eu tive a criação do meu Código de Processo Criminal, ou seja, tinha uma ampla autonomia judiciária aos municípios, às províncias. Cada província era responsável por criar suas leis, tá? Mas com base no Código de Processo Criminal criado por eles. Foi também outro marco importante, foi o Ato Adicional de 1834, onde instituiu o Conselho de Estado e criou as Assembleias Legislativas Provinciais, além de criar eleições para esses regentes e diminuir o número de regentes de 3 para 1. Como eu também já disse aqui para vocês, a criação da Guarda Militar foi um corpo de militar comandada por grandes fazendeiros. Então veja aí que eu ainda tenho a aristocracia no poder, os quais receberam a patente de coronel. Sim, lembrando aqui, mesmo que esse fazendeiro ele nunca pertenceu ao exército, mas ele recebia uma patente de coronel por ele fazer parte da guarda municipal. Eu tenho aí as minhas regências unas, tá? Mais rapidozinho, aqui rápido para vocês entenderem uma coisa nesse meu ato adicional, tá? Eles deram um caráter mais liberal para o período regencial, levando alguns políticos a dizer que se tratava de uma verdadeira experiência republicana. Esse meu ato adicional, então, aí, é como se ele já tivesse uma ideia de uma república para o nosso país, onde eu teria ali governando eu teria como um representante do nosso país um governo, certo? Com o ato adicional em vigor, então aí foram realizadas eleições para a escolha do regente. Com o final dessa minha regência trina permanente, eu começo a ter a minha regência una, onde eu vou ter apenas dois regentes. Eu tenho o Padre Diogo Feijó, que ele foi de 1835 a 1837, e Araújo e Lima, que foi de 1837, lógico, evidente, quando o Padre Diogo Feijó saiu, e até 1840, que é em 1840 que tem o golpe de maioridade. Ao assumir o governo, então aqui, tá? Padre Diogo Feijó lá criou a Guarda Municipal, enfrentou uma conjuntura de conflitos. Quais foram esses conflitos? Forte oposição regressista na Assembleia e dos dois grandes conflitos que abalariam a regência. A cabanagem, que é umas revoltas que nós vamos estudar daqui a pouco, lá no Pará, e a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul. O que é que acontece então aí? Pressionado então por políticos regressistas e debilitado por razões de saúde, tá? Feijó renunciou em 1837 e Araújo Lima, então, ele assume o poder, ele se torna um regente uno. Araújo Lima, ele era um político regressista. Ele assumiu o cargo interinamente e sagrou-se vencedor nas eleições que ocorreram em 1838. Então, ele ainda se expande um pouco a mais. Em seu governo, então, incluíram novas duas rebeliões. A Sapinada, tá? E a Balaiada. Uma na Bahia e o outro no Maranhão.
Essa regência dele ficou marcada também pela criação de um ministério composto de políticos regressistas, conhecido como Ministério das Capacidades. Qual era o fundamento desse aí, tá? Era justamente aprovar a lei de interpretação do ato adicional, que promoveu a centralização do poder judiciário. Lembra quando eu disse para vocês que o poder seria descentralizado? Ele já fez uma mudançazinha, ele centralizou esse poder. Os partidários dos grupos mais liberais e dos conservadores passaram a disputar esse poder. E esse confronto abriu espaço para reivindicações mais radicais de facções populares. Porque o que a gente pode observar? A população menos favorecida não tinha participação, tá? Outra coisa, isso daqui foi essas mudanças foram justamente em Araújo de Lima, que foi o Colégio de Dom Pedro II, Instituto Histórico de Geografia Brasileira, e o Ministério das Capacidades. O que foi que aconteceu aí? Então, essas facções, uma eclosão de rebeliões regenciais. Revoltas do período regencial. Eu tive principalmente a crise econômica, né? Os preços das exportações brasileiras em baixa, ou seja, não estávamos exportando muito, poucos impostos devido aos privilégios alfandegários, ouro estava se esgotando. A gente sabe muito bem que isso aí foi o que causou ainda mais a crise brasileira, quando o ouro passou a ser em grande minoria. A crise social, a riqueza concentrada nas mãos dos grandes fazendeiros e comerciantes, e a maior parte da população brasileira vivia na vida miserável. Então, isso foi causando ainda mais revoltas nesse período regencial. Crise política. Os grupos dominantes nas províncias queriam mais autonomia, ou seja, eles queriam a autonomia das províncias, tá? Eles queriam o separatismo do Rio de Janeiro, e eles que criassem as suas leis, eles que governassem. Então, as revoltas no período regencial foram por conta de 3 acontecimentos. Crise econômica, as exportações brasileiras estavam em baixa. A crise social, a grande maioria da população brasileira vivia uma vida miserável, enquanto os latifundiários estavam cada vez mais enriquecendo. E a crise política, ou seja, os partidos começaram a brigarem. Nós temos aí a revolta do período regencial, a cabanagem que vai no Grã-Pará, a balaiada, a sabinada e a revolta do Malês, que é na Bahia. Essa rusga aqui a gente ainda não vai estudar ela, só no final, tá? E a farroupilha que aconteceu no Rio Grande do Sul. Vamos para a revolta farroupilha, certo? Teve até uma novela, A Casa das 7 Mulheres, certo? Que ela era justamente, falava sobre essa revolução farroupilha, onde os homens todinhos dessa casa, que era uma fazenda, era um fazendeiro, eles foram para a luta. E ficou em casa só as mulheres, Casa das 7 Mulheres. Aí eu já falei para vocês que foi justamente no Rio Grande do Sul e no Santa Catarina. Os líderes foi Bento Gonçalves, justamente ele era um fazendeiro, Davi Ganabarro e Giuseppe Garibaldi, justamente esse aqui, um italiano, certo? Quais foram as causas dessa revolta farroupilha? Justamente os problemas econômicos dos produtores rurais gaúchos. A exportação brasileira estava em baixa, o charque não estava sendo exportado em grande maioria, e os regentes não estavam nem aí para esses produtores agrícolas. Então isso aí deslanchou ainda mais essa revolta farroupilha, tá? Como aí tá dizendo, a produção do charque atendia o mercado interno, mas sofria concorrência com o Uruguai e a Argentina, que entrava no nosso país sem pagar taxas alfandegárias, e isso quer dizer que o preço era muito mais barato. Estancieiros queriam eliminar ou reduzir as taxas sobre o gado na fronteira com o Uruguai e buscavam a maior liberdade administrativa. Continuando. Você pode observar aqui que essa revolta farroupilha, ela vai até depois do golpe da maioridade, que a gente ainda vai estudar. Em 1835, então, aí Bento Gonçalves, ele comanda suas tropas sobre Porto Alegre, e Antônio Fernandes Braga é deposto do cargo de presidente da província. Ele é retirado do poder. No ano seguinte, os farroupilhas fundam a República Rio-Grandense. Bento Gonçalves, ele chegou a ser preso e enviado ao Rio de Janeiro e depois à Bahia, onde fugiu com a ajuda de Francisco Sabino.
Sabe nada. Continuando aí, em 1839, Giuseppe Garibaldi e Davi Canabarro conquistam Laguna. Precisavam de um... Pois Porto Alegre e Rio Grande estavam sob controles dos imperiais. Proclamaram a efêmera República Juliana, onde ali Rio Grande do Sul passava a ter maior autonomia. Aí nós vamos aqui, eu disse a vocês que ela vai até depois do golpe da maioridade. Então o que é que acontece aqui? Em 1840, Dom Pedro vai assumir o poder com a intenção de pacificar o país, acabar com essas revoltas. Ótimo, ele veio com uma boa intenção, acabar com essas guerras, com essas revoltas no nosso país, que acabava ainda mais com a economia do nosso país. Em 1842, os farrapos então passaram a ser contidos, pois Duque de Caxias veio lá do Rio de Janeiro, lá para Rio Grande do Sul, começou a estabelecer ali uns acordos, além que eles ganharam essas revoltas. Em 1845 foi feito então aí o Tratado de Ponte Verde, assinado entre Duque de Caxias e David Canabarro. O que é que eles diziam? Imposto de 25% sobre o charque platino, ou seja, o charque que viesse do Uruguai ou da Argentina teria um imposto. Não tinha esse negócio de não pagar, não, tinha que pagar. Anistia geral aos envolvidos, ou seja, todos os farroupilhas que participaram dessa revolta seriam anistiados, seriam perdoados. Incorporação dos ofícios revoltosos ao exército imperial, libertação dos escravos envolvidos no conflito. Uma observação para vocês: não é uma revolta com objetivo popular, não era a classe pobre, não eram os populares, eram os fazendeiros do Rio Grande do Sul que estavam se revoltando. Então era uma classe média, era uma aristocracia, eram os latifundiários. Não tinha proposta concreta de acabar com a escravidão. Eles não tinham intenção. Era para continuar assim com a escravidão. O que eles queriam? Principalmente o lucro das suas estâncias, das suas fazendas. E maior autonomia no poder político. Agora nós vamos ir para uma revolta popular. Que ela começa também lá junto com a guerrinha de Farroupilha de 1835 e vai até 1840. Onde foi que ocorreu isso, professora? Ela ocorreu justamente no Pará, tá? Onde os vários líderes dos quais Félix Clemente, Malquer, Padre Batista Campos, João do Mato e Domingues Onça. Cabanos, eles eram eram homens e mulheres pobres. Então aí eu já sei que é a classe menos favorecida do nosso país. E ela era composta por negros, que lutavam pela sua abolição da escravatura, índios e justamente mestiços. Eles trabalhavam justamente na extração de produtos da floresta, queriam acabar com a injustiça social. Em 1835, eles tomaram Belém e mataram várias autoridades do governo, tá? Então aí eles foram bem violentos mesmo. Dificuldades para governar, divergências e traições fez com que essa cabanagem ela sofresse vários declínios. Violenta repressão comandada pelo governo imperial arrasou o levante em 1840, acabando com essa cabanagem. Essa revolta da cabanagem, gente, ela foi uma tentativa de transformar as precárias condições em que se encontrava boa parte da população paranaense, certo? Ou seja, grande parte vivia em cabanas mesmo, às margens dos rios. Daí o nome dessa rebelião. Eu tenho a revolta dos malês, que a gente sabe que aconteceu na Bahia. A gente já trabalhou um pouquinho sobre ela quando a gente estava falando Conjuração Baiana. Vários líderes eu tive: Pacífico Licutã, Manuel Calafate e Luiz Sanin. Esse movimento foi um movimento feito por negros, certo? Escravos. A maioria eles eram muçulmanos, tá? Esses muçulmanos conhecidos como malês. Eles lutavam contra os donos de escravos para conseguir a sua liberdade. Muitos desses rebeldes, eles morreram em combate e outros foram presos, condenados a açoite, público e fuzilamento. Eles eram escravos, tá? O que acontece?
A reação não tardou. 70 escravos morreram em combate e 281 foram presos e 16 condenados à morte, tá? Isso aconteceu justamente entre os dias 24 e 25 de janeiro de 1835, tá? Eles lutavam contra a opressão de seus dominantes, dos seus senhores. Bom, gente, acabou aqui, tá? Próxima aula a gente finaliza as revoltas. Eu tenho aqui a revolta do Malês, composta por negros, a revolta Farroupilha, pelos aristocratas latifundiários do Rio Grande do Sul, e a cabanagem, que era composta por negros, índios e mestiços lá no Pará. A atividade não vai ter no módulo, porém vocês irão fazer um trabalho para mim. Vocês vão escolher uma revolta, ou revolta do Malês, Farroupilha ou cabanagem, e depois disso vocês vão elaborar uma notícia de jornal falando sobre essa revolta. Espero que vocês sejam criativos na hora de fazer essa notícia de jornal. É como se fosse um noticiário. Revolta do Malês explodiu na Bahia, aí vocês vão falar sobre ela. Revolta Farroupilha explodiu no Rio Grande do Sul, vocês vão falar sobre ela, tá? Escolham e elaborem uma reportagem. Beijos pra vocês, tá? Próxima aula a gente finaliza essa questão e a correção.